Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente porque eu vou contar pra vocês a história de uma menina muito sofrida, né? Uma história de vida muito difícil e que é da minha mãe, né, gente? Essa história que eu vou contar é da minha mãe, é da Luciene Pereira, dona aqui do canal, tá? Decidi invadir o canal dela, ela não sabe que eu tô gravando esse vídeo, tá bom, gente? Eu vou editar, vou postar, na verdade nem sei se eu vou editar, porque eu quero gravar todinho e já soltar em tempo real. Vou enviar lá e quando chegar lá ela vai ver, porque ela assiste todos os dias os vídeos aqui, então ela não sabe que eu tô gravando e eu decidi gravar esse vídeo aqui pra contar pra vocês um pouquinho da história de vida da minha mãe e pra contar pra vocês, né, dizer pra vocês o quanto que essa mulher merece vencer na vida, porque ela passou por muitas coisas difíceis, gente. Então eu vou contar pra vocês, eu não vou colocar vinheta nem nada, porque o vídeo é um pouquinho mais sério, né, mas eu vou pedir pra vocês deixarem um like, vocês se inscreverem no canal, vocês comentarem muito e compartilhar, porque aí você já vai estar ajudando a gente, tá, gente? Só com isso você já vai estar ajudando a gente a vencer aqui no YouTube, tá bom? Então eu conto com todos vocês e é isso. Então, bora lá, gente. Vou contar pra vocês a história de vida da minha mãe, tá bom, gente? Ela me conta sempre. E eu decidi contar pra vocês conhecerem um pouquinho mais da Luciene Pereira, né, gente? Porque ela sempre contou como que era a infância dela, mas ela nunca parou pra fazer um vídeo contando, então eu vou fazer isso hoje. Bom, gente, história de vida da minha mãe foi bem difícil, né, gente? Porque antigamente as coisas eram bem mais difíceis. Hoje em dia a gente pode dizer que a gente vive na riqueza, né? Porque antigamente era muita dificuldade pra tudo, para muitas coisas, né? E hoje em dia é mais fácil, vamos dizer assim, as coisas, né? Então, gente, vou começar contando pra vocês a história de vida dela, né? Que desde muito nova minha mãe teve que se submeter a várias coisas, né? Ela teve que amadurecer mesmo antes do tempo para conseguir ajudar minha avó e tudo mais. Então eu vou contar pra vocês, gente. Bom, começando que desde muito nova minha mãe teve que fazer trabalhos de adulto, né, para ajudar na casa, para ajudar a minha avó. Então ela saía de casa para um lugar muito longe para buscar feixes de lenha, né? Ela e a vozinha dela, né? Ela me contou que saía, né, de casa, ia para um lugar muito, muito longe para pegar os feixes de lenha, vinha deixar os feixes de lenha em casa e geralmente não tinha nada para comer, né, gente? Então ela só tomava água e voltava de novo para esse lugar bem longe para agora trazer água, entendeu, gente? Então era muito difícil, dava várias voltas por dia para trazer lenha e água para casa porque não tinha água encanada como a gente tem hoje em dia, gente. Hoje as coisas é bem fáceis, como eu falei para vocês. E ela também teve que virar mãe, né? Ela teve que amadurecer muito rápido antes do tempo, porque como minha avó precisava sair para conseguir alimento, conseguir sustentar eles, minha mãe cuidava dos irmãos dela, né? Que no caso meus tios, e ela tinha que cuidar deles, que eram pequenos. Ela e o irmão dela ajudavam também, que é meu tio Tintim. Então eles dois cuidavam dos mais novos, que é meu tio Kim e meu tio Beto. Então eles tiveram que amadurecer antes do tempo, mesmo ela pequena, ela tinha que cuidar deles. E desde muito nova minha mãe teve esses negócios de tontura, que até hoje ela tem, gente. Vocês acompanharem que ela até adoeceu um tempo desse, que ela tem esse negócio de tontura. E mesmo com isso ela precisava cuidar dos meus tios. No caso, irmãos dela, né? E é isso, gente. Todos os dias era essa mesma rotina. Porque de pegar lenha, de pegar água, porque também quem tinha, né, naquela época um fogão que tinha bujão podia ser considerado rico, né, gente? Porque ela me contou que minha avó, né, a mãe dela até tinha, mas teve que vender para conseguir alimentos para eles comerem, gente, para vocês verem como que as coisas eram difíceis. Então, minha mãe, ela contou que ela gostava muito de acompanhar a mãezinha dela, né? A vozinha dela, em tudo. Então, elas saíam, né, pra colher melancia e elas não tinham nada pra comer, então elas pegavam a melancia lá do roçado ainda quente, quebrava ali na pedra e já comia imediatamente, né, gente? Porque não tinha. Minha mãe também me contou que naquela época o governo dava uma feirinha às famílias, mas era aquelas coisas bem, né, ruinzinha, né, que você tinha que, pra você conseguir cozinhar o feijão, você tinha que deixar ele ali de molho por uns 5 dias, pra ver se conseguia cozinhar, mas mesmo assim todo mundo era muito grato a essa feirinha, porque já ajudava muito, porque eles passavam por um momento de muita dificuldade. Minha mãe contava que minha avó fazia tipo uma papa
acho que era de farinha, que era só farinha e água, nem leite tinha. E reunia aquela multidão de gente, né? Minha avó não, no caso a avó da minha mãe, né? Reunia ali aquela multidão de gente, de sobrinhos e tudo mais, pra comer aquela comida, né? E era muito difícil, né? Minha mãe sempre me falou que era bem difícil, porque ela, querendo ou não, tinha que ser adulta antes do tempo, né? Então a vida da minha mãe, desde muito pequena, sempre foi muito turbulenta, sempre foi muito agitada. E é isso porque a nossa família nunca foi de ter muitas condições, né? Era bem difícil mesmo os tempos, né? Claro que graças a Deus melhorou bastante, a gente só tem a agradecer a Jesus por essa grandeza, né? Que hoje em dia a gente consegue ir no mercado, a gente consegue fazer as nossas compras do mês, a gente consegue. Ah, eu quero aquela coisa, a gente dá uma economizada ali, compra, mas antigamente a gente não tinha, né? Esse privilégio de fazer uma compra, de. Enfim. Minha mãe também, né, ia nas feiras, gente. Pra você ir na feira, toda cidade tem uma feira, né? Minha mãe ia da casa dela, que ela morava no sítio. Eu acho que nessa época ela morava já no sítio Lucas, né? E ela ia de pés, a pés, né? Pra feira, gente. Todo sábado ela ia a pé pra feira e trazia aquelas sacolas pesadas. Ela contou que um dia até ela caiu do ônibus e ia quebrando a perna porque ela tava com muito peso na mão e também tava trazendo algo na cabeça, uma sacola na cabeça, se eu não me engano. E aí quando ela foi descer do ônibus, ela acabou caindo e ia quebrando a perna, gente. E às vezes, quando eles tinham um dinheirinho a mais, eles davam dinheiro pra minha mãe, porque minha mãe, mesmo criança, ela ia sozinha fazer as compras, né? Aí, quando eles tinham dinheirinho, às vezes ele dava um dinheiro pra ela voltar pra casa de ônibus da linha, né? Quando não, ela tem que ir pra feira e voltar a pé. Ou seja, muito difícil, né? Hoje em dia é tudo no luxo, né, gente? A atualidade, vai de ônibus pra todo canto, vai de carro pra todo canto, acorda a hora que quer. E minha mãe não, gente. Minha mãe, ela tinha que acordar logo cedo, gente, muito cedinho, pra cuidar da casa, pra cuidar dos irmãos dela, pra batalhar, pra sair no mato catando lenha, catando tudo. E desde muito nova foi assim, gente. A minha mãe, desde a infância, ela tem essa vida difícil dela, entendeu, gente? E é isso, né? Mas mesmo assim, ela tentava ser uma pessoa feliz, mesmo com todas essas coisas acontecendo, né? Que eu não vou conseguir especificar tudo, porque se eu for contar tudo, o vídeo vai ficar gigante. Mesmo assim, minha mãe nunca desistiu, minha mãe sempre continuou ali persistindo e continuou lutando e nunca desistiu, gente. Minha mãe, desde sempre, é muito guerreira. Por isso que eu falo pra vocês que minha mãe merece, gente. Ela merece vencer tudo na vida. E tudo que ela quiser, ela merece conquistar. Porque desde muito nova, ela sofre bastante até hoje, né, gente? Mas, enfim. E, gente, também, né, a minha avó, ela trabalhava em um programa também da prefeitura, que eu não sei muito bem explicar, mas funcionava em pessoas limparem, né, o açude para quando fosse no inverno ter ali água para beber. Era uma coisa assim que funcionava, né? E aí, quando minha avó tava doente e não podia ir, minha mãe tinha que ir, né, gente? Porque se ele não fosse, eles iam passar fome, né? Porque era dali que vinha o sustento da família, né, gente? Era pouco, mas era dali que vinha. Então minha mãe ia lá, gente, era trabalho pesado mesmo. Minha avó também muito guerreira, porque era trabalho de homem mesmo, trabalho pesado. E minha avó ia, quando minha avó tava doente não podia, minha mãe ia, né? Então ela ficava enchendo lá as coisas na carroça e os homens levavam porque era bem pesado, né? Então, ela enchia as carroças e os homens levavam. Então, esse era um dos trabalhos que tinha naquela época. Também trabalhava na colheita, né, gente? Colhendo milho, colhendo fava, colhendo mandioca para fazer farinha, né? Ela ia dormir muito tarde lá, descascando a mandioca e para fazer, né, ali a farinha, para receber farinha. Então, ela trabalhava ali em fazer a farinha e o pagamento que eles recebiam era farinha. Então ela trabalhava, a mão de obra dela era recebida em troca da própria farinha, que já era uma ajuda para eles conseguirem se alimentar, gente. Pois é, muito difícil, né? Às vezes os vizinhos que dividiam, né, algum alimento com eles, minha mãe me contou. Porque realmente, gente, vocês não têm noção, mas era muito difícil. Era questão de, às vezes, passar até fome, né?
não chegava a passar muito porque minha avó sempre foi muito batalhadeira, né? E sempre correu atrás pra não deixar o que faltar pra eles, mesmo naquela época sendo extremamente difícil as coisas. Então, às vezes, um vizinho que tinha uma condiçãozinha melhor dava uma coisa, dava outra, e aí já ajudava, né, gente? Minha mãe me contou, gente, que o sonho dela, quando ela era pequenininha, era comer, se eu não me engano, era a coxa do frango, pra vocês terem uma noção. Ela disse que era o sonho dela, um dia ela conseguir comer sempre a coxa do frango. Gente, pra vocês verem como que era, né? A bichinha tinha o sonho de comer a coxa de uma galinha. E assim, gente, ela me conta, eu fico tão triste, né? Porque hoje em dia a gente reclama tanto de barriga cheia, né? Com as coisas tão fáceis hoje em dia. E eles que passaram por tudo isso, né, gente? Muito difícil mesmo. Muito difícil. Tá também, gente, o bullying que ele sofria na escola, né, gente? Porque em toda escola tem, né, aquela pessoa ali que é engraçadinha, que quer se sentir superior aos outros, né, gente? Então, na escola, eles sofriam muito bullying, né, por não ter ali o material, por ser bastante pobres, né? Minha mãe contou que a bolsa deles de escola era um pacote de cuscuz, que na época chamava juba, não sei se vocês conhecem, deixa aqui nos comentários. Então a bolsa deles era isso, um pacote de cuscuz com o nome Juba e um caderno bem pequenininho. Esse era o material deles. E aí o pessoal da escola ficavam zombando deles por eles serem bem pobres e tudo mais, gente. Então era bem difícil. Tinha até pessoas também da própria família que ficavam rindo da minha mãe, porque ela precisava ir na feira, né? Então ficavam tirando o sarro dela, porque ela era pobre, ela ia pra feira e vinha pra casa cheia de sacolas e tudo mais, gente. Então esse tipo de bullying, né? Como já se não bastasse tudo de difícil que eles passavam, ainda tinham que suportar esses bullying de pessoas tão ridículas, né? Meu Deus. Aí, gente, tinha vezes, né, gente, que não tinha nada, absolutamente nada em casa, e eles não tinham o que fazer porque não tinha emprego, era tudo muito difícil. Então, a única solução que eles tinham era ir na casa da minha avó, né? A minha avó que aparece aí nos vídeos, minha bisavó, na verdade, que é a mãe do pai da minha mãe, ou seja, a avó dela paterna, né, que ela aparece aí nos vídeos e tudo mais, que é... Antigamente, a minha avó, minha bisavó, ela morava aqui, no bairro em que a gente mora hoje em dia, e minha mãe morava lá no sítio em que minha avó mora hoje em dia, ou seja, era o reverso. Então, quando não tinha nada em casa, a única solução, meu avô pedia pra minha mãe e o irmão mais velho dela, né, também, que é meu tio Tintim, vir lá do sítio até aqui no bairro em que a gente mora hoje, recorrer, pedir ajuda a ela, pedir um alimento, alguma comida, porque era a única solução que tinha, gente. Antigamente, obviamente, não tinha pista, era tudo esquisito, tinha veloz dos dois lados, era um caminho muito esquisito mesmo, muito perigoso, mas eles tinham que vir, mesmo com toda aquela distância, porque era a solução, gente. Ou vinha ou passava fome, entendeu, gente? Então, é muito difícil. Ela passou por muita coisa. Eles, né, passaram por muitas coisas, muitos momentos muito difíceis, né? Momentos que se fossem pessoas fracas teriam desistido, mas não, eles foram pessoas muito fortes, foram guerreiras e continuaram lutando, lutando e lutando. E graças a Deus conseguiram dar uma mudada, né, uma revertida nessa situação. Então a gente tem só gratidão a Deus, né, gente? Eu vou dar um pause agora na história da infância da minha mãe. Vou prosseguir o vídeo ainda, né, mas na parte da infância, porque já tá com 3 minutos, só história da infância. E ainda tem muito mais, gente, muito mais. Porque se eu for contar tudo, o vídeo vai dar mais de 40 minutos, com certeza. Mas resumindo aí, a infância da minha mãe foi assim, muito difícil, foi muito turbulenta, ela teve que virar mãe muito rápido, ela teve que amadurecer muito rápido, ela teve que ficar responsável muito rápido, teve que trabalhar, né, na infância, um trabalho infantil, pra conseguir também ajudar minha avó a manter a casa, minha avó e meu avô, né, e é isso, né. E ali todos os dias pegar lenha, pegar água numa distância muito grande, em um lugar muito longe da casa dela, no sol quente, principalmente na seca, né? E aí a bichinha vinha em casa, né, no intervalo de um e outro, ia lá, pegava o feixe de linha, vinha de lenha, vinha a pé pra casa, procurar o que comer, não tinha, ela tomava água, às vezes ela pegava um punhado de farinha, comia e voltava novamente, né? E ela gostava muito de sair com a minha avó por parte de mãe, a avó materna dela, né, resumindo, ela gostava bastante de sair com ela, elas iam pegar lenha juntas, ia pegar frutas, elas eram bem unidas, né, muito unidas mesmo, e é isso, minha mãe sente muita falta dela,
infelizmente, né, ela já não está mais entre nós. Eu não tive o privilégio de conhecer ela, mas eu tenho certeza que se eu tivesse conhecido ela, eu ia amar ela tanto quanto minha mãe ama, né? Porque mesmo nunca tendo conhecido, pelo que minha mãe conta, eu já amo muito ela, porque ela parecia ter um coração incrível e realmente tinha, né? Então é isso, gente. Então, continuando, né? A minha mãe, ela saiu de casa cedo. Ela engravidou precoce, né? Muito cedo também da minha irmã. Ela engravidou com 17 anos, da minha irmã mais velha, Lucy Kelly, né? Que aparece também aqui várias vezes no canal. Pausadinha, gente, é que eu também tô olhando meu sobrinho. E aí eu tenho que dar uma pausadinha pra ir ver ele. Aí, gente, ela engravidou precocemente, né? Aí ela saiu de casa cedo também, que passou por muitas coisas difíceis, né, também. Muitas coisas, né? Passaram por situações difíceis também, eles passaram bastante fome, né? Porque naquela época era muito difícil realmente trabalho, né? Meu pai também passou por muita coisa. Meu pai, sério, eles tinham que vender as coisas que eles tinham, tipo, eles chegaram ao nível de passar bastante necessidade. Então meu pai vendia os tênis deles pra comprar um frango, vendia uma roupa pra comprar alguma coisa. E era assim, gente. Era vendendo um pra comprar outro e conseguir comer, né? Se alimentar. E era o sonho da minha mãe. Ela dizia, eu tenho fé em Deus que um dia que eu casar, eu vou. Toda vez que eu comer frango, eu vou comer a coxa, porque era o sonho dela. E foram, né? Aí também minha mãe sempre fez de tudo pra criar a gente, né? Ela teve minha irmã cedo, me teve 2 anos depois, se eu não me engano, foi. E meu irmão só veio bem depois, né? Depois de 8 anos, não sei. 8 anos, parece, ela teve o meu irmão, depois de mim, né? E eles também passaram bastante coisas pra criar a gente, né? Porque muito difíceis as coisas, mas eles nunca deixaram faltar nada pra gente, né? Eles se esforçavam, trabalhavam em uma coisa, trabalhavam em outra, mas nunca deixaram a gente passar fome, né? Claro que tem momentos difíceis em que a gente tinha pouca coisa, tinha momentos que a gente tava melhorzinho, tinha umas coisas a mais, mas a gente passou por muitos momentos difíceis, mas graças a Deus nunca chegamos a passar fome, porque meus pais sempre foram muito batalhadores e batalharam muito pra não deixar a gente passar fome, né? E eles fizeram o melhor possível pra criar a gente, né? Pra dar tudo que a gente precisava e que a gente queria. A gente, eu quero uma coisa. A gente sempre foi muito de entender, eu e meus irmãos. A gente nunca foi de pedir nada aos meus pais, porque a gente entendia que eles não tinham tantas condições assim, entendeu, gente? A gente sabia que a gente não tinha uma condição de vida tão boa, então a gente evitava ficar pedindo as coisas, porque a gente sabia que se a gente pedisse, eles não iam ter pra dar, e com isso eles sempre ficavam muito tristes, porque sabia que a gente queria alguma coisa, mas eles não tinham condição de dar. Então a gente evitava pedir, mas sempre que eles podiam, eles agradavam a gente, davam um brinquedinho, dava isso, dava aquilo. E, sério, eu tenho só gratidão aos meus pais, eles são perfeitos, né? Guerreiros demais e muitas coisas. E até hoje né, gente? Meu pai se acidentou, infelizmente. Já vai fazer 2 anos que meu pai se acidentou. Inclusive, ele chegou aqui agora. Ele já vai fazer 2 anos que ele se acidentou. E com isso, né, ele não tá podendo trabalhar. Ele quebrou o fêmur em 3 partes. Quebrou todo o lado direito dele, então ele tá impossibilitado de trabalhar, infelizmente, porque meu pai sempre batalhou muito pela vida. Ele nunca foi de ficar esperando por ninguém, ele ia lá, ele trabalhava, ele se esforçava e ele conseguia as coisas que ele queria, assim como minha mãe, né? Minha mãe nunca gostou de ficar esperando por ninguém, nunca gostou de ficar incomodando ninguém, pedindo nada a ninguém. Ela ia lá, se esforçava pra conseguir. Até hoje é assim, né? Minha mãe continua sendo guerreira, agora muito mais, porque meu pai ajudava a gente a manter a casa, a manter as coisas, e agora, como ele não tá podendo trabalhar, minha mãe tem que se dobrar, se triplicar, né? Pra conseguir tanto manter a casa como agora ajudar também meu pai, gente. Porque vocês não achem que ninguém ajuda, não, viu, meu pai? Tô sendo sincera, não tem ninguém ajuda, ninguém nem pergunta se o meu pai, se ele tá bem, se ele tá mal, como ele tá, sabe, gente? Não tem ninguém que ajude lá, ai, Cícero tá mal, Cícero tá doente, eu vou ajudar ele com isso e com aquilo, gente. Infelizmente não, tá bom? Então, minha mãe que tem que se virar, ela tem que trabalhar, minha mãe não tem trabalho fixo, né? Ela faz uns biquinhos aí ela é bombeira, mas ela só faz bicos quando tem eventos, né? Tipo, no São João teve bastante, mas é a época do ano que tem mais eventos pra quem é bombeiro, né? Então, ela
se esforça ali, trabalha, faz bico aqui, faz bico ali, pra conseguir manter a casa e também ajudar meu pai, porque se a gente não ajudasse ele, como que ele ia se manter, sendo que ele não pode trabalhar, né, gente? Se ele tivesse bem de saúde, pudesse trabalhar, tudo bem, porque ele lá se esforçava, conseguiu dele, sem precisar estar pedindo, estar esperando por ninguém, né, gente? Mas, infelizmente, ele não pode, então a gente nunca abandonou meu pai, e a gente não vamos abandonar ele nunca, nunca e nunca. Ele é tudo pra mim, pra nós, né? E a gente entende, né? A gente acredita muito no dia após o outro, né? A gente não sabe do dia de amanhã. Hoje ele tá lá, acidentado, tá ali deitado numa cama. Mas amanhã pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer pessoa. Então a gente não deve ser egoísta de dizer, ah, mas eu não vou ajudar por isso, eu não vou ajudar por aquilo. Porque hoje a gente pode não estar precisando, a gente pode estar bem, mas amanhã a gente pode precisar. E aquela pessoa que você desprezou pode ser aquela que vai lhe dar a mão, entendeu, gente? Então pensa assim, que se uma pessoa estiver precisando da minha ajuda e eu ver que tá ali no meu alcance, que eu posso ajudar, que eu posso fazer alguma coisa por ela, eu não meço esforços, eu vou lá e faço, porque eu sei que essa pessoa vai me retribuir um dia. E mesmo que ela não me retribua, mesmo que ela não me agradeça, não tem problema, ó. Porque aquele ali, ó, aquele lá de cima, ele vê tudo, gente. E ele sabe, ele vai saber o que você vai merecer no final, né? Ele vai ficar super feliz com você. E não tem isso, faça por você, não faça por pessoas que tá do seu lado, não faça por ninguém, não. Faça por você. Entendeu? Ah, mas fulano não fez. Não fale por fulano, fale por você e faça a sua parte. Se você tem a oportunidade de ajudar alguém, ajude, seja lá quem for, seja familiar, seja amigo, seja colega, não importa, gente. Se você tem a oportunidade de ajudar, você ajude. Entendeu? Então, até hoje a nossa vida não é uma vida fácil, né? Vocês acham que é fácil, acham, mas não é, né? Que a gente não vem trazer pra vocês aqui os nossos problemas, né, nos vídeos, porque a gente traz os nossos vídeos como maneira de distração pra vocês também, né? Porque às vezes tem gente que tá triste, aí clica no nosso vídeo pra assistir e a gente espera que a pessoa fique feliz, que a pessoa fique animada, né? E não que a pessoa fique triste também com os nossos problemas. Então a gente geralmente não traz muito problemas pra cá, exatamente por isso, porque a gente quer trazer alegria para os nossos telespectadores, a gente quer, né, trazer coisas boas pra vocês, mas às vezes a gente tem que vir com esse ponto. Igual eu achei importante vir trazer pra vocês um pouquinho da história de vida da minha mãe. É uma coisa que ela se magoou muito em falar, por isso que eu mesma decidi vir trazer esse vídeo, porque eu acho que vocês mereciam saber, né? Porque às vezes eu falo, nossa, minha mãe merece tudo de bom, meu pai merece tudo de bom, minha família merece tudo de bom. E tem gente que se pergunta, mas por que eles merecem tudo de bom? Então eu vim trazer esse vídeo pra isso, pra mostrar pra vocês o porquê que eles merecem. Porque desde muito novas eles não têm uma vida fácil, eles têm uma vida difícil, uma vida que se eles fossem pessoas fracas teriam desistido, mas não, Deus não largou a mão deles, Deus segurou a mão deles e honrou. Hoje em dia a gente tem uma vida bem melhor, como eu falei pra vocês, hoje a gente pode ir no mercado, mesmo com toda dificuldade a gente consegue ir no mercado, a gente consegue colocar o alimento na nossa mesa todo mês, todos os meses. Tem meses que a gente tem uma dificuldadezinha maior, tem vezes que a gente tá mais de boa, mas todos os meses a gente consegue colocar o alimento na mesa. Quando a gente tem vontade de comer alguma coisinha diferente, a gente consegue ir lá e comprar. E antigamente não. Antigamente eles não tinham nada para comer, absolutamente nada. Eles já comiam de ajuda dos vizinhos que tinham uma condição de vida melhor, que ia lá e ajudava eles. E tudo isso, gente, Deus honrou, né? Porque Deus viu que eles batalharam muito, né? Meus avós batalharam muito para criar minha mãe e os irmãos dela. Minha mãe e meu pai batalharam muito para criar eu e os meus irmãos. E a gente tirou muita lição de vida nisso, a gente tirou muito exemplo nisso. A gente se espelha muito nisso, de como eles são guerreiros e como a gente tem que ser, né? A gente não deve se acomodar nunca com aquela situação, a gente tem que sempre estar ali correndo atrás, a gente nunca deve desistir. E é uma coisa que eu falo sempre pra minha mãe, que ela nunca desista dos sonhos dela, né? Às vezes é difícil, aqui no YouTube, gente, é muito difícil, tá muito difícil, as nossas visualizações não estão tão boas, mas nem por isso a gente vai desistir. A gente sabe que é o sonho de muita gente, é que a gente chega aqui, que abre um vídeo e que fale que desistiu, que a gente sabe que vai ter muitas pessoas que vão ficar felizes com essa notícia. Porém, para essas pessoas, não se preocupe que esse vídeo nunca vai acontecer, porque eu não vou deixar, minha mãe não vai deixar,
Porque quando a gente tem um sonho, mesmo por mais difícil que ele seja, a gente tem que persistir, a gente tem que lutar por ele até o fim. E só quem pode dizer não é apenas Deus. Porque se Deus disser, esse sonho não é pra você, aí sim você não consegue realizar. Mas pessoas do mundo, elas podem falar o que for. Mesmo que o mundo inteiro esteja contra sua ideia. Você tem um sonho e todo mundo diz, não, isso não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Se Deus disser, vai dar certo, você continua insistindo, mesmo que só você acredite no seu sonho. Persista, consiga e mostre para aquelas pessoas que você é capaz, gente. É assim que a gente cala a boca de muita gente. Então, às vezes a gente pensa em desistir do sonho dela, porque quem não sabe, o sonho da minha mãe é crescer aqui na plataforma, pra gente conseguir, né, ter uma qualidade de vida melhor, ajudar todo mundo que precisa. Que o propósito do canal da minha mãe é ajudar os moradores de rua, né? Porque ela se espelha muito nisso, porque eles já passaram tempos difíceis e ela sabe como que é os moradores de rua se sentem, né? Que eles passam muito fome. Então o sonho da minha mãe é crescer no canal para ajudar essas pessoas, entendeu, gente? Ajudar famílias necessitadas também, não só pessoas de rua. Igual a gente já fez aqui, mesmo sem condição, para quem vê aí os vídeos antigos. No Natal a gente doou cesta, se reuniram, a gente, o pouquinho que a gente tinha aqui em casa, a gente pegou uma coisinha daqui, uma coisinha dali e fizemos uma cesta, né? Minha mãe, minha tia e minha avó juntas e doamos. As famílias ficaram muito felizes, né? E é isso. Deus retribuiu no dia seguinte. Pra vocês verem como que é as coisas de Deus. E é isso. Então, nunca desista dos sonhos de vocês, gente. Eu vou finalizar porque o meu celular tá sem armazenamento, já chegou aqui. Se vocês quiserem que eu continue essa história, comentem, tá bom? Eu amo vocês. Meu sobrinho tá aqui bagunçando. Pra dizer que hoje em dia as coisas, como eu falei outra vez, são bem fáceis, né? As pessoas fazem o que quer, ganha tudo. Tem muita gente que aí, só pensa, eu queria ter essa coisa. Já vai lá e ganha, já vai lá e conquista. Já tem vida ali de princesa, né, gente? Que não ajuda em nada, que não faz nada. Que as coisas é em cima do canto. Tipo, a gente mesmo, o mercado é em cima de casa. Às vezes a gente não quer ir, tem preguiça de ir. E antigamente eles eram obrigados a ir. Então minha mãe sério, minha mãe é uma guerreira, né? O sonho da minha mãe era ter uma roupinha, né? Ela disse que o sonho dela era ter umas roupinhas bonitinhas. E ela nunca teve a oportunidade de ter, porque minha avó não tinha condições de dar a ela, né? Hoje em dia, a gente vai lá na loja, pega uma roupinha, acha bonita, já compra. Antigamente, eles não tinham esse luxo. Então, hoje em dia é tudo mais fácil. Tudo que a pessoa quer, ganha. Tem vida de madame, né, gente? Acorda a hora que quer, dorme a hora que quer. E antigamente, não. Deu logo sair da manhã, minha mãe já precisava estar acordada pra ir arrumar as coisas pra cuidar do irmão dela ou pra sair buscar lenha, meu sobrinho me chamando ali. E hoje em dia não, gente. Então eu fico assim abismada como que as coisas mudaram. O sonho também é conseguir, né, ter um emprego, vencer na vida pra ajudar minha mãe, meu pai e minha família, né? É o meu sonho, porque eu sei o quanto que eles se esforçaram pra criar eu e meus irmãos, e eu quero retribuir de alguma maneira, ajudando eles, trabalhando, dando tudo que eles querem, que eles sempre sonharam e que eles precisam. Então esse é um dos meus sonhos, eu espero muito realizar, eu confio muito em Deus, e eu sei que vai conseguir no tempo certo, tá, gente? Porque não adianta a gente querer passar os pés pelas mãos, né? Porque Deus assina o dia e a hora de tudo e só acontece realmente no tempo dele. Não adianta, eu quero hoje acontecer hoje, porque as coisas podem, tipo, eu tenho um sonho, ele pode ser realizado hoje, daqui 2 dias, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Só Deus sabe, gente. Só acontece no tempo dele. Não adianta o que eu faça, que eu deixe de fazer, que só vai acontecer no dia dele, no tempo que ele determinou. Só basta eu continuar persistindo e lutando e não desistindo, né, gente? Então é isso. Até hoje minha mãe às vezes fica triste, ela para, ela pensa, ela lembra, ela chora muito porque a infância dela realmente não foi nada fácil, mas sério, eu tenho muito orgulho da minha mãe, da minha avó, do meu avô, do meu pai. Muito orgulho da minha família por eles terem sido essas pessoas fortes. Então, valorizem pessoas, né? Os dias de hoje, em que é tudo fácil, em que é tudo nas mãos, tudo que a gente quer nas mãos. E é isso. Hoje em dia, né, gente, as pessoas, sabe? Antigamente eles tinham que se virar tudo. Como eu falei, buscar água, tinha que buscar lenha, tinha que cuidar dos irmãos, tinha que trabalhar mesmo na infância. E hoje em dia as pessoas só no celular, gente, não faz nada. Só no celular e ainda reclama da vida, gente. Ainda acha ruim isso, acha ruim aquilo. Não dá pra entender os jovens de hoje, né, gente? As pessoas de hoje. Eu faço de tudo pra ajudar minha mãe. De tudo, né? Tipo, ajudo ela a arrumar a casa. Eu edito os vídeos pra ela. Porque eu quero que minha mãe vença. Eu quero que ela descanse.
Enfim, e eu quero muito trabalhar, vocês vão ver que eu não tô falando da boca pra fora, vocês vão ver quando eu estiver trabalhando um dia. Eu quero gravar vídeos lá, comprei tal coisa pra minha mãe e pro meu pai, levei minha mãe e meu pai pra comprar o que eles quiserem em alguma loja. Eu tenho fé em Deus que um dia eu vou realizar esse meu sonho, gente. Eu entrego os meus sonhos na mão de Deus e eu sei que Ele vai realizar meu sonho. Eu tenho fé, eu tenho fé. Sério, gente, vai ser o dia mais feliz da minha vida quando eu puder levar meus pais em uma loja e eles escolherem o que eles quiserem. Levar eles no mercado pra fazer as compras no valor que eles quiserem, pegar o que eles quiserem. É o meu sonho. Juro, juro e juro. Meu maior sonho é ajudar eles. Não é nem um sonho meu, gente. É um sonho de ajudar eles, entendeu? Enfim. Eles, gente, eu conseguindo isso, eu já vou estar realizada, muito realizada. E valorizem, gente, os pais de vocês. Porque às vezes a gente não dá tanto valor, mas você não sabe o que eles passaram para conseguir criar vocês. Então valorizem, respeitem, cuidem. Façam os seus pais também com seus filhos. Tem que ter uma troca de respeito, de comunhão, né, gente? Porque é muito importante isso. Em uma família, gente, é muito importante ter uma união, ter companheirismo, ter paixão, ter harmonia, ter tudo, né, gente? Família já diz o nome, tem que ter união. Quando um precisar de uma coisa, o outro vem e ajuda. Se tá faltando isso, o outro vai lá e ajuda. Família já diz o nome, é isso, gente. Pra família não tem que ter briga, não tem que ser desunião, não tem que ser preferido, né, gente? Não tem que ter favoritismo, né? Vamos dizer assim, porque tem famílias que só prioriza umas pessoas e outras não, como se só tal pessoa fizesse parte da família e outra não. Família não tem que ser assim. Todo mundo tem que se ajudar, todo mundo tem que ser amigo, todo mundo tem que, sabe, tratar todo mundo igual e não pessoas com prioridade e outras não. Porque a gente às vezes não demonstra, mas a gente se sente, né? A gente fica triste, tipo, Tipo, é uma sensação de você ser rejeitado, porque você vê ali uma pessoa sendo tão bem tratada, tão mimada, tão dessas coisas, e você, sabe, você se sente tão, ai gente, eu sou tão insuficiente assim, que ninguém me trata dessa maneira. Então, por isso que a gente tem que tratar as pessoas no mesmo nível ali, entendeu? Não só em família, como em relação a amigos e tudo, sabe? Eu sou muito assim, eu gosto de tratar as pessoas do mesmo jeito. Tipo, os meus pais não têm do que reclamar de mim, porque eu amo os meus pais na mesma medida. Eu não amo um mais do que outro. Amo os dois incondicionalmente igual. Amo os dois, faria tudo pelos dois, trato bem os dois, respeito os dois, faria tudo pelos dois. Não tenho um favorito, né? Os meus irmãos também. E eu gosto de ser assim com todo mundo. Eu não gosto de preferir um do que outro, porque eu sei que sempre aquele que não é tão favorito assim vai se sentir magoado, vai se sentir mal, vai se sentir rejeitado. E não é isso que eu quero. Então é a dica que eu dou pra vocês. E valorizem, gente, tudo. Valorizem tudo e corram muito atrás do sonho de vocês. Não desistam nunca, tá? Porque só quem pode determinar o fim do seu sonho é Deus e mais ninguém. Entendeu? Então, corra atrás, insista e persista. Seja forte e perseverante nos seus sonhos, nos seus objetivos. Foque no seu sonho, foque nos seus objetivos, que Deus vai realizar na hora certa. Não se altere, não se precipite, não queira as coisas no seu tempo, porque não vai conseguir, gente. As coisas vêm no tempo de Deus. Pode passar 1 ano, 2, 3, mas vai estar lá no tempo que Deus definir. Entendeu? E eu sei que a vitória da minha mãe tá perto. Eu sei que ela vai vencer. Se depender de mim, vai sim. Ela não vai desistir dos sonhos delas, porque eu não vou deixar. Eu vou colocar na cabeça dela. Continua, 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 porque vai dar certo. E é isso. Te amo, mãe. Te amo, pai. Te amo, família. Amo vocês. Vocês são tudo pra mim. Tá bom? E, sério, vocês vão conquistar tudo que vocês almejam em nome de Jesus. Né, gente? Então o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, né? Falei um pouquinho demais, deu meia hora de vídeo e eu não contei nem metade da história. Tentei resumir tudo pra vocês. Tudo pra vocês, porque se eu fosse falar exatamente tudo, todos os detalhes, daria mais de 1 hora com toda a certeza do mundo. Mas eu vou resumir, espero que vocês tenham entendido. E vocês, quando eu falar, minha mãe merece vencer, meu pai merece vencer, vocês já sabem o porquê, né? Porque olha a história de vida deles, olha como foi difícil, né? Olha como que foi difícil, olha como foi difícil chegar até aqui. Então eles merecem conquistar tudo nesse mundo de bom. Tudo, todos os sonhos que eles tiverem, vai conquistar, porque Deus é maior. E a gente colocando Deus na frente dos nossos sonhos, com certeza a gente realiza. Então, é a frase que eu deixo hoje. Seja forte e perseverante diante de qualquer acontecimento, diante de qualquer situação, diante de qualquer... Enfim, gente.
diante de qualquer tribulação que esteja acontecendo na sua vida, diante de qualquer tempestade. Não desista, porque Deus não dá um fardo por qual você não consiga suportar. Ele só dá aquele fardo a você se você... Ele sabe que você tem a capacidade de suportar. Então não desista, gente, tá? Segura na mão de Deus e vai. Se vocês precisarem de mim, vocês têm uma amiga pra poder contar, pra poder confiar. E é isso, gente. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu fico até triste às vezes também imaginando essas coisas, né? Da história de vida deles. Mas tudo bem, o que importa é o hoje. O ontem já passou e o amanhã a gente não sabe. Então a gente tem que viver o hoje como se não houvesse amanhã. Viva hoje intensamente. Viva cada momento de sua vida como fosse o último. E é isso. A gente falou. Beijo, fui.